noite aí, galera. Mais um vídeo aqui no canal Papo Filosófico. E hoje vamos começar a falar de um vídeo. Nesse vídeo sobre um novo estudo a gente vai começar um novo estudo e vai chamar-se O Último Evangelho, certo? Aí, sem mais delongas, né? Vou começar já a passar a introdução já. Vamos lá. Em Ezequiel, na Bíblia, no versículo 1, capítulo 1. Aconteceu que no 30º ano, no quarto mês e no quinto dia, estando eu no meio dos cativos, que é Ezequiel, né? E veio uma visão, se abriu os céus e veio uma visão. Aí eu pulando para adiantar, veio especialmente a palavra do Senhor Ezequiel dizendo: o sacerdote, e ali esteve a mão do Senhor. E eis que eu olhei, vinha o vento tempestuoso, vinha do norte, uma grande nuvem com fogo e resplendor ao lado dela. Eu estou adiantando aqui, tá? Versículo 5 já. E saíram no meio dessa semelhança 4 animais, que tinham a aparência de 4 homens. Então, no meio da nuvem tinha 4 homens, né? E com aparência de seres viventes. Aí, versículo 6. Cada um tinha 4 rostos, como também tinha 4 asas. Quer dizer, 4 homens e 4 rostos, cada um deles, 4 asas, cada um deles, na visão de Ezequiel, estando na nuvem, certo? E seus pés eram retos, direitos, né? E as suas plantas eram como pé de bezerro, que luzia como o calor do cobre polido. Isso já está no versículo 7, adiantando aqui, tá? E a semelhança dos seus rostos eram de homem, leão, águia e boi. Os 4 tinham 4 rostos, e as suas asas eram separadas, 2 asas para cima e 2 asas que ligavam entre eles. Eles eram ligados, os 4 eram ligados. Aí, essa visão que ele teve fala sobre 4 seres viventes, né? Que tem 4 rostos, e caiu os 4 tem nos 4 rostos, um rosto de boi, um rosto do homem, um rosto de um cordeiro e o rosto do leão, assim como fala aqui nesse versículo, no versículo 8. Aí isso demonstra que os 4 animais estão nos 4 rostos. Agora vem a anotação para ajudar aqui também, né? Que é um versículo, um capítulo bem, uma visão muito bem enigmática, né? Que tem que ter interpretação. E para você ver aqui, ó, os 4, né, tinham semelhança de homem, corpo de homem. Os 4, que no versículo 6, 4 rostos, 4 asas e os pés de bezerro. Todos eles tinham a perna normal e o pé de bezerro, né? Que é igual o pé de boi, né? E as 2 asas soltas e outras 2 asas ligando uma a outra. Então, quer dizer, são 4 interligados, um e outro, certo? Nessa visão de Ezequiel, estando cativo. E aonde que o Espírito ia, eles iam também. Quer dizer, os 4 seguiam o Espírito de Deus, né? A missão deles era essa. E eles se gazeavam como relâmpago, né? No versículo 14. O que isso quer dizer? Bom, enfim, abrindo aqui o novo evangelho, o último evangelho, né? Mas na verdade não é novo evangelho, porque tudo já está na Bíblia. Mas a gente vai fazer interpretações assim aqui no vídeo. Vamos pegar essas figuras de imagens, de visões, né? Que tem na Bíblia, em passagens, e vamos falar aqui. Aí o que eu quero dizer na minha interpretação? A interpretação que tem um padrão para a gente interpretar o evangelho na Bíblia, que tem tudo certinho em 4 formas de interpretar, assim como esses 4 homens com 4 rostos, 4 asas, certo? E tem um outro padrão, você vê, as asas é de águia, os pés é do boi, o corpo de homem, e se gazeavam como relâmpago, que é o símbolo de leão, não tem controle, né? Então você vê um padrão
dentro de outro padrão que a gente vai conseguindo distribuir, conseguindo continuar essa linha de raciocínio para interpretar. Aí vocês me perguntam, mas por que que qual seria o significado disso? O significado é que se você tem um homem que tem 4 rostos, significa que ele tem 4 partes em uma só, vamos dizer assim, que é o pé também, vamos dizer, o pé de boi, a asa de águia, a zigue-zague como relâmpago, sem comportamento certo, e o rosto de homem. Então, isso quer dizer que nesse estudo, nesse evangelho que a gente vai falar a cada vídeo a gente fala um pouco mais, é que temos que entender o que seria isso em nós, porque nós somos homens, certo? Somos mais semelhantes de Deus, somos homens. E nessa visão de Ezequiel tem essa interpretação. E os 4 seguiam a Deus, quer dizer, Deus é uma coisa e eles são outras. Muitas interpretações, muitas pessoas já falaram que os 4 seres viventes é Deus. Não, é uma coisa é uma coisa, outra é outra. Deus é Deus, o Senhor Jesus é o Senhor Jesus, e esses 4 animais é outra coisa. Então, esses 4 rostos, essas 4 partes em um homem só, e os 4 unidos, né, nessa visão, significa que nós temos também 4 partes em nós. O que seria essas 4 partes em nós, né? Isso não vou falar agora, isso vou falar em outros vídeos mais para frente, mas estou começando aqui também falando nesse último evangelho, né? Que antes eu falava para filosófico, falava mais de filosofias, para começar degrau por degrau e a gente construindo esse estudo e até onde puder alcançar a melhor forma de interpretar melhor ainda para você, né? Tanto também para mim, que já faz anos que eu acompanho isso. E o interessante é que isso tem, né, na passagem, na Bíblia, aonde fala dessa visão. Aí tu me pergunta, mas o que a gente tem que entender que temos 4 partes em nós, mas por quê? Se essa visão de Ezequiel está ali na Bíblia, porque o motivo tem que ter alguém para interpretar. Não sei se eu vou interpretar tão bem, mas estou aqui, disposto. Mas assim, nos outros vamos falar. E aí, os animais figurativos, vou dar uma dica. Águia, né, rosto de águia. O cordeiro, né, ou novilho, como eles falam. O leão e o homem. Então quer dizer que são características principais desses animais e do homem. Qual é a maior característica da águia? Qual é a maior característica do cordeiro? Qual é a maior característica do leão? Qual é as maiores características do homem? Como resumir tudo isso dentro de 4 formas num raciocínio só para conseguir um padrão. Então nós estamos começando aqui, né? Vamos devagar, não vamos acelerar o ponto, mas para já iniciar o último evangelho, né, as passagens do último evangelho, a Bíblia, né, a interpretação nossa aqui no nosso canal é começando assim, você se perguntando: por que que tenho 4 partes em mim? Por quê? Porque Deus quer me revelar isso. Porque você tem que entender que tem partes em nós que nós não entendemos. Por exemplo, quando você fica nervoso, você não sabe, você sai fora de si. Aí você fala, por que eu fiquei nervoso daquele jeito? Então é uma parte que você não entende. E aí, assim vai. Mas essa é uma dica, esse é um spoiler pra gente continuar. Aí, eu tô começando a fazer esse último evangelho, né? Agora pra encerrar, em memória da minha mãe, né? Porque ela sempre acreditava em mim, que eu acreditava em coisas diferentes, gostava de ler, gostava de escrever, né? E ela me incentivou muito, isso é a memória dela, né? Que neste ano ela vai fazer 71 anos de idade. E hoje é o aniversário dela, né? Então, em memória a ela, né, eu faço esse vídeo e começo também esse estudo, o último evangelho. E assim vai. Peço a vocês aí, curte aí, segue aí, se inscrevem, ajuda eu aí e vamos melhorando e vamos que vamos. É isso aí, obrigado a todos. Boa noite.